Gente, ó, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado pelo convite da Brata para eu falar sobre esse tema, que é um tema que tem ganhado relevância nos últimos tempos, não é à toa, inclusive é por razões epidemiológicas, né? Ele tem tido relevância, né? Que é depressão na infância e adolescência. Eu acho que a gente tem que começar lembrando que depressão é uma doença que tem muitas faces. Aliás, depressão e transtorno bipolar, o que eu vou falar aqui vale para as duas, né? São doenças extremamente heterogêneas. Então, não é exagero dizer que depressão e transtorno bipolar não são doenças. Na verdade, depressão e transtorno bipolar são um conjunto de doenças. A depressão, por exemplo, ela pode começar em qualquer idade, desde a infância até a terceira idade. Eu vou falar de infância e adolescência, em seguida haverá palestra sobre depressão na terceira idade. Ela pode começar em qualquer idade. Ela pode ter muitas gravidades, desde uma depressão leve, que a pessoa consegue ir tocando a vida com algum sofrimento e prejuízo, mas vai tocando a vida, até uma depressão moderada, na qual os prejuízos já são evidentes. Ou uma depressão grave, que é incapacitante, podendo até ter sintomas psicóticos. Há pacientes mais graves, por exemplo, que ouvem vozes quando estão gravemente deprimidos. Então ela pode diferir quanto à idade de início, pode diferir quanto à gravidade. A depressão pode diferir quanto ao quadro clínico, por exemplo. Depressão ansiosa, depressão melancólica, depressão atípica. Depressão pós-parto também, ou que, como hoje em dia é chamada depressão periparto, que pega o período ali próximo ao parto, com o início, né, no período próximo ao parto. Então, depressão é uma doença muito heterogênea. Quanto ao curso ao longo da vida, por exemplo, metade dos pacientes tem um episódio ao longo da vida. E mais muitos terão episódios repetidos ao longo da vida. Então, aí a gente está diante de uma depressão recorrente, se forem 3 ou mais episódios. Quanto à resposta ao tratamento, nossa, pode ter uma diferença de resposta ao tratamento enorme de paciente para paciente, ou até em um mesmo paciente ao longo da vida. Falando da depressão, né? Só que você imagina o seguinte, toda essa heterogeneidade que a gente tem na depressão, a gente tem mais ainda no transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, além dos episódios depressivos, tem os episódios maníacos. Os episódios maníacos podem ter também intensidades diferentes, né? Podem ser hipomaníacos, aqueles episódios com uma sintomatologia mais leve e que não causa prejuízo. Ou a mania, que em geral são mais, tem uma duração maior de dias, sintomas mais intensos e que causam prejuízo. E quanto à oscilação entre episódios depressivos e episódios maníacos, há pacientes que fazem depressão, depois entram em mania. Classicamente, os pacientes fazem mania e depois entram em depressão. Há pacientes que têm muitos episódios ao longo de um ano, por exemplo, são cicladores rápidos. Há pacientes até que misturam os episódios ou sintomas de polos diferentes no mesmo episódio, que fazem os quadros chamados mistos. Tudo isso para dizer o quanto que depressão e transtorno bipolar são doenças heterogêneas. Olha só, isso eu estou falando em adulto. Quanto não seria diferente, então, entre uma criança e um adulto, ou entre um adolescente e um adulto? Porque tudo que a gente estuda, ouve, grande parte do material que há disponível na internet, e grande parte da pesquisa científica, a maior parte, é em adultos. Mas será que a expressão da doença é a mesma no adulto e na criança? Claro que não, senão essa palestra aqui nem se justificaria, né? Para que nós teríamos, então, uma palestra sobre depressão e transtorno bipolar na infância e adolescência, se fosse o mesmo quadro clínico? Então, primeiro conceito que dá para a gente marcar dessa palestra. Depressão e transtorno bipolar são doenças muito heterogêneas. Sabe, quando meus pacientes falam assim, doutor, eu sei que vocês não gostam que a gente olha na internet, mas eu olhei na internet, peguei tal e tal informação. Eu falei, olha, não tem problema nenhum você pegar na internet informação. Só que, em geral, na internet, a gente encontra aquela informação padrão, que é do quadro prototípico, que é aquele quadro clássico da doença. Só que é uma doença tão heterogênea que eu arrisco dizer que não existe um paciente com uma sintomatologia semelhante à do outro.
Ainda mais porque em cima da doença, ou antes da doença, existem o que? As características de personalidade, a formação de cada um, as crenças de cada um, sobre as quais a doença vai agir. Então, existe o sintoma, existe a personalidade, a formação da pessoa e existe a resultante comportamental que tudo isso gera. Não há um paciente igual ao outro. Por isso que eu digo que aquela informação básica da internet, ela não está necessariamente errada. Aliás, muitas vezes há informação muito boa na internet, inclusive. Mas dificilmente você vai aplicar assim, literalmente ao seu quadro. Por quê? Por causa das particularidades de cada quadro. Dito isso, então nós vamos ver o quê? A particularidade da apresentação na infância. E essa foto está aqui para mostrar uma coisa para vocês. A depressão e o transtorno bipolar na criança não é uma depressãozinha ou um transtorno bipolarzinho, igual do adulto em miniatura. Né? Houve época que tratava-se, vestiam-se as crianças como adultos em miniatura. Né? No caso dos transtornos de humor não é assim. A doença na criança não é uma miniatura da doença do adulto. São as mesmas doenças, mas terão formas de apresentação diferentes. Por uma série de motivos. Não dá para acreditar que uma resultante comportamental de um sintoma seja o mesmo no adulto e na criança. É isso que a gente vai comentar a partir de agora. Muito bem, quanto à incidência das doenças, né? O transtorno bipolar ele tem uma incidência muito grande no início da vida adulta. 2/3 dos pacientes até o início da vida adulta já tem a doença manifesta. 1/3 vai manifestar ao longo da vida. E há até uma pequena porcentagem que vai ser na terceira idade que vai começar com a doença bipolar. Mas a grande maioria, 2/3 dos pacientes no início da vida adulta, já tem manifestam o transtorno bipolar. E a depressão? Onde que é o pico de incidência? Um pouco mais tarde. Né? Se no transtorno bipolar é nos 20 e poucos anos, já na depressão é perto dos 30 anos que a doença aparece. Mas eu repito, ela pode aparecer em qualquer momento. Aliás, a gente está falando aqui de depressão na infância. Qual a porcentagem dos que aparecem na infância? Aí, em pré-escolares, até quase 1%. Na idade escolar, 2%. Em adolescente, 5%. E os demais vão aparecer ao longo da vida adulta. Vocês têm ideia de porcentagem da população que tem episódios depressivos ao longo da vida? 18%. Desses 18%, uma porcentagem não desprezível tem até a adolescência. Esses quadros passam muito despercebidos. A gente precisa tomar mais atenção a isso. Ou seja, das pessoas que acabam diagnosticando a doença na vida adulta, uma grande parte poderia ter sido diagnosticado, pelo menos na adolescência. Olha, 5% das pessoas podem apresentar transtorno de humor até a adolescência. Esse número se torna mais relevante em crianças e adolescentes hospitalizados. Entre hospitalizados, olha, 20% das crianças podem apresentar depressão e entre adolescentes, 40% dos adolescentes podem apresentar depressão. Então, na minha opinião, falta aí um olhar mais apurado, com menos preconceito e com mais atenção para essas faixas etárias, porque uma doença diagnosticada no início e tratada desde o início, obviamente vai trazer um prognóstico muito melhor para as nossas crianças e para os nossos adolescentes portadores de transtornos, né? Por que isso? Porque o transtorno que se inicia mais precocemente, guarde essa regra, em geral é mais grave. Em geral é mais grave. Quais consequências que a gente pode esperar de um transtorno que começa mais cedo? Em geral, em primeiro lugar, é mais grave em geral. Transtornos diagnosticados e identificados mais cedo, ou que acontecem, mas não são diagnosticados, enfim, transtornos que começam mais cedo, eles tendem a ser mais graves e trazerem maior incapacidade ao longo da vida. Esse é o primeiro passo, a primeira coisa. Segunda coisa, eles tendem a ser mais crônicos, por isso que merecem mais a nossa atenção. Então, muitas vezes a gente não diagnostica na infância e na adolescência,
E essa criança, esse adolescente vai acumulando prejuízos. Prejuízos acadêmicos, prejuízos no desenvolvimento, prejuízos sociais. Muito bem, e ele também pode ser preditor de problemas mais sérios no futuro. Por exemplo, depressões que começam na infância e na adolescência estão muito mais relacionadas a uma conversão diagnóstica futura para transtorno bipolar. E aqui eu vou investir um minuto, porque é uma coisa que gera bastante confusão. Muitas vezes há o quê? Ansiedade na infância, depressão na adolescência e no início da vida adulta, a pessoa faz um episódio maníaco e aí é diagnosticado o transtorno bipolar. E aí o próprio adolescente, o jovem ou o pai fala assim: doutor, pera lá, mas na adolescência a gente foi no médico e o médico diagnosticou como depressão. Por que agora o senhor está falando que é transtorno bipolar? Porque muitas vezes a doença bipolar começa com episódios depressivos na adolescência. Aí se fala assim: tá, doutor, então aquele diagnóstico estava errado? Não é bem assim. É porque naquele momento, como uma pessoa não tinha manifesto os sintomas maníacos, não havia como diagnosticar um transtorno bipolar que na verdade já existia. E é complicado explicar isso. Quer dizer que o diagnóstico estava certo? Estava. Mas ele é bipolar? É. Mas falaram que era depressão? Sim. Complicado isso, não? É que a doença bipolar não estava manifesta. Ou, vou falar de uma outra forma, ela estava manifesta apenas na forma de depressão, então era impossível dela ser identificada. Ok, mas então, se, por exemplo, um adolescente começa a apresentar episódios depressivos, sobretudo episódios depressivos recorrentes, há alguns outros sinais que a gente pode atentar para que esse adolescente talvez tenha um risco maior de ser bipolar? Por exemplo, casos de transtorno bipolar na família, por exemplo, isso pode ser um indicativo. E a gente vai tomar cuidado com esse adolescente no tratamento, vai seguir de perto, pesquisando sinais de mania, de hipomania, para a gente ver se ele não pode ser um bipolar. Então, o que acontece? Uma depressão que acontece na adolescência chama a nossa atenção para tomar cuidado e atenção de que essa pessoa pode ser, na verdade, um bipolar. Apesar da gente não conseguir fazer o diagnóstico apenas com o quadro depressivo. Então, olha só, gente, uma depressão na adolescência, ela traz bastante consequência e inspira bastante cuidado. Primeiro, porque é uma doença mais grave, porque começou mais cedo. Traz maiores consequências, tende a ser mais crônico e levanta o risco de o paciente ser bipolar. Poxa, tem bastante motivo, então, para a gente levar bastante a sério esse quadro, né? Muito bem. E como que esse quadro se apresenta? Eu falei para vocês que a apresentação não é a mesma do adulto, até pelo estágio de desenvolvimento que a criança tem. Por exemplo, criança não sabe discernir direito os sentimentos para relatar. Então, olha só, os sentimentos não são relatados como no adulto. Ela não vai saber diferenciar tristeza de angústia, talvez não saiba nem relatar tristeza, muito menos angústia. Até adultos, alguns não sabem relatar uma angústia, né? A ansiedade, ela vai saber relatar? Ela não vai. Então nós temos que inferir os possíveis sentimentos da criança através do comportamento dela. Está mais agitada, está mais retraída, por exemplo, está mais irritada. Ela não vai relatar os sentimentos. E outra coisa que pode disfarçar muito bem. As crianças, em geral, têm humor reativo, que pode acontecer em alguns adultos também. A pessoa está em depressão, mas se algo de bom acontece, ela esquece desses sentimentos por alguns momentos. Sorri, brinca, se diverte até por alguns momentos, depois volta a sentir a depressão, a sentir a tristeza. Isso acontece em adulto, em criança, isso acontece muito mais. E aí o que acontece? Dificulta a identificação. Fala, olha lá, só estava tristinho, olha lá. Não está deprimido, porque ele está alegre, está brincando agora. Mas depois ele volta a ter o comportamento depressivo de antes. Isso engana muita gente. Aliás, engana até adulto. E gera até comentários preconceituosos por vezes. Fala, olha lá, no churrasco ele está bem, para trabalhar não está, né? Sabe, a gente ouve muito por aí esse tipo de comentário. É humor reativo. Muitas vezes a pessoa consegue se alegrar, se é estimulada, depois volta a ficar depressivo. Na criança, gente, isso é muito potencializado. E isso acaba o quê? Retardando o diagnóstico. Muitas vezes ele pensa, tá vendo, ó, ele tá bem, é só distrair ele, é só fazer ele esquecer que
que ele fica bem, né? Muito bem. Queixas físicas, elas são bastante relevantes. Por exemplo, queixas gastrointestinais. Criança não é para sentir dor, gente, né? Criança não é criança que está sentindo muita dor, alguma coisa está errada. Sintomas gastrointestinais, né? Queimação no estômago, dor de estômago, diarreia sem motivo, vai ver, não tem virose, não tem nada, meio inexplicado, né? Então criança não é para apresentar. Criança apresentando cansaço, não, cansaço a gente apresenta facilmente, né? Criança não é uma coisa. Então, se a criança está apresentando sintomas físicos, você leva no pediatra, no pronto-socorro, não se identifica nenhum transtorno, né, orgânico, uma virose ou coisa parecida que justifique, isso está associado a alterações comportamentais, desconfie, né? Acordar, por exemplo, sentindo dor, indisposição, cansaço, com a idade é normal. Eu, depois dos 40 anos, parece que ligou um botão que eu sinto dor nas costas, ao levantar, você tem que esticar, aquecer um pouco, até passarem as dores musculares, né? Criança não é para ter. Então, criança com muito cansaço, sintomas gastrointestinais, dores, associado a alterações comportamentais, tome cuidado. Isso pode ser um transtorno do humor. Ok? Em crianças pré-púberes, alterações do sono são menos importantes, mas alterações do apetite podem acontecer. Inclusive com perda de peso é mais raro, mas muitas vezes deixa de ganhar peso no que é esperado para a criança. Sabe aquela curva de crescimento que o pediatra acompanha com muito cuidado, com muito carinho? Muitas vezes a criança cai do percentil dela. Então a criança, por exemplo, está bem no percentil do meio, 50%, está crescendo com a média das crianças. De repente cai de percentil. Opa, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa está acontecendo. Muitas vezes ela está inapetente pelo quadro depressivo, não está se alimentando direito. Alterações de sono, repito, são menos frequentes nas crianças, né? Mas alterações de apetite com perda de peso ou, o que é mais comum, né? Cai na curva de crescimento. Pode também ser um sintoma depressivo aí que está passando despercebido. Lembre-se, a criança não vai se queixar dos sentimentos. Nós temos que perceber pelos sintomas físicos e pelo comportamento dela se ela pode estar passando por um quadro depressivo ou não. Nos adultos é mais comum a prostração e a inibição psicomotora na depressão. Nas crianças é mais comum a agitação. Mas ambos podem acontecer em crianças e adultos. Então, o adulto, por exemplo, ele pode estar com lentificação e agitação psicomotora. A criança, idem, ela pode estar com lentificação e agitação. Já na criancinha menor, a agitação é mais comum do que a lentificação. E é outra coisa que às vezes engana. Fala, tá tão ativo, como é que tá depressivo? Tá tão ativo aí, tá tão... Aliás, ele é agitado. Ele não é depressivo, não. Não. A depressão na criança pode acontecer com agitação. E olha, eu vou dar uma dica para vocês aqui que é fundamental. Desempenho acadêmico escolar. Isso aí é um forte indicativo de que a criança pode estar passando por um problema. Não necessariamente uma depressão. Gente, obviamente, muito desses problemas desses sintomas que eu estou relatando para vocês podem estar associados a uma série de problemas. Problema de relacionamento, problema no lar, enfim, alguma crise no lar, um ambiente inadequado de crescimento, né? Um ambiente hostil, muita coisa. Isso pode estar associado a muita coisa. E pode estar associado à depressão. Queda no rendimento escolar é um indicativo importante. Dificilmente uma criança em depressão continua com o mesmo rendimento escolar. Então esse pode ser um indicativo importante para vocês. Gente, e a queda no desempenho? A queda no desempenho escolar não é só nota. Não é só nota. É também sociabilidade. Então a professora, o diretor fala que ele está com problema de socialização, ou porque está causando problema mesmo de relacionamento, ou porque não está interagindo, não participa das atividades, não se anima em sala de aula, no pátio. Então muitas vezes informações do professor, da orientadora acadêmico da escola, da diretora da escola podem ser úteis para a gente identificar essa dificuldade acadêmica. Então dificuldade acadêmica não é só nota, é sociabilidade também. Tá bom? Muito bem, chegamos nos adolescentes. Como é que funciona com os adolescentes, gente? Aqui tem um complicador a mais. Porque muitos dos sintomas da depressão se confundem com a adolescência normal.
Por exemplo, faz parte da adolescência normal uma certa atitude desafiadora, uma certa atitude de oposição, que pode acontecer também devido à irritabilidade da depressão. Então eu diria que nos adolescentes o que mais se confunde com depressão, ou o que mais encoberta a depressão, é o próprio desenvolvimento normal da adolescência, né? Muita coisa pode ser confundida nesse quadro. A irritabilidade, por exemplo, né? Não faz parte da adolescência normal a irritabilidade, né? Mas ser um pouco desafiador, ser um pouco teimoso, uma certa atitude de oposição de uma pessoa que está se firmando, né? A personalidade é normal. E isso pode se confundir, então, uma adolescência normal com uma irritabilidade de um quadro depressivo. O adolescente, normalmente, ele é mais emotivo, não é? E também acontece muito na depressão do adolescente a emotividade. A sensibilidade à rejeição também não é típico da adolescência. Aliás, tem muito adulto que tem isso, um excesso de sensibilidade à rejeição. Isso é uma coisa que aparece muito na adolescência e aparece muito na depressão na adolescência. Então, essa é a confusão, gente. Olha, quadro clínico de depressão na adolescência, a gente tem que ficar muito atento. E olha, muitas vezes quadros escancarados de depressão grave, até com riscos de suicídio, com grandes prejuízos, passa despercebido pela família que fala muitas vezes, olha, achei que era coisa da adolescência, achei que era coisa de fase. Então, excesso de irritabilidade, excesso de emotividade e excesso de sensibilidade à rejeição pode ser depressão. Só que tudo isso em doses pequenas acontece também, né, no desenvolvimento normal na adolescência. Precisamos estar atentos a isso. Muito bem. A atitude de oposição pode ser exacerbada na depressão no adolescente. Agressividade. Bom, acho que não dá para a gente considerar, né, que a agressividade faz parte da adolescência normal. Um certo grau de irreverência, de desafio, de oposição faz parte da adolescência normal, né? Mas agressividade franca, alguma coisa está errada. Vamos desconfiar que ele está passando por um transtorno afetivo. Isolamento. Gente, adolescente é um ser gregário. Ele gosta de estar com o melhor amigo, com os amigos, com o grupo. Às vezes com a família não, né? Às vezes com a família ele dá uma afastadinha nessa época, o que é normal. Justamente pelo adolescente, né, estar criando uma independência, mas ainda ser dependente, ele está numa situação de dualidade, de conflito emocional. Então, muitas vezes ele se afasta um pouco da família e vai procurar um outro grupo para se agregar. E a família muitas vezes fala assim, é normal, então ele se isolar. Bom, isolar aí já é um pouco estranho, a gente já pode estar diante de um quadro depressivo. Você percebe como as coisas se confundem? A gente está com um ser em busca de independência, mas que ainda é profundamente dependente da família. E a família muitas vezes confunde um isolamento depressivo com essa busca por autonomia do adolescente. Então, busca por autonomia? Ok. Se afastar um pouquinho da família para procurar outros grupos, amigos, outras amizades, fazer outros vínculos, desenvolver outros vínculos. Ok, eu diria que se afastar da família não é legal não, mas muitas vezes deixa de estar presente com a família para estar em outros grupos. Isso é normal também. Agora, se isolar tanto da família quanto de outros grupos, vamos desconfiar que algo possa estar acontecendo de errado com esse adolescente. Então olha lá os sintomas que eu relatei, né? Uma atitude de oposição muito exacerbada, agressividade, isolamento. E por fim, gente, o uso de álcool e drogas. Álcool e drogas estão relacionados a transtornos de humor na adolescência. Aí fala assim, peraí, doutor, mas se for pegar todo adolescente que já tomou um pileque ou já experimentou droga, então todo mundo tem transtorno do humor. Olha, tudo que eu estou falando nem 8 nem 80. Né? Eu diria que até faz parte aí do desenvolvimento normal do adolescente, né? Experimentar álcool, etc. Faz parte até dessa coisa, dessa busca, dessa autonomia dele, né? Mas agora, quando a gente percebe que o uso é regular, abusivo, né? Isso falando de álcool, né? Drogas têm que ser evitadas a qualquer custo, né? E vale lembrar que maconha é droga. Hoje em dia a gente tem que lembrar isso, né? Porque para muitos adolescentes fala, você usa droga? Não, doutor, de jeito nenhum.
E maconha não, maconha às vezes, né? Ele fala assim, para muito adolescente, maconha não é droga, a gente precisa lembrar que maconha é droga e das mais nocivas, né? Maconha aumenta o risco de psicose, diminui o QI, maconha consumida na adolescência pode ser bastante deletério. E o que a gente ouve às vezes do adolescente, muitas vezes, é dizer, eu uso, nunca me deu problema, ou eu conheço gente que usou a vida toda e nunca teve problema. De fato, há pessoas que são um pouco mais resistentes, que usam e não tem problema. Mas para outros, o uso pode ser muito nocivo. E eu brinco que é praticamente uma roleta russa. Teve estudo já que mostrou que o uso semanal de maconha na adolescência rebaixa o QI e aumenta o risco de psicose em 3 vezes, esquizofrenia, por exemplo. Então, olha, todos esses sintomas podem ser resultantes comportamentais ou formas de expressão da doença no adolescente, que podem ser diferentes das formas de apresentação no adulto. Falando um pouco da genética, né? Relação assim, o que pais e filhos têm a ver com a depressão na infância e na adolescência? Primeiro que tem a questão genética. Se há parentes de primeiro grau, principalmente, com depressão ou transtorno bipolar, obviamente o risco é aumentado do jovem desenvolver depressão ou transtorno bipolar. Mas há uma outra coisa, por exemplo, um dado interessante que eu estou mostrando na tela para vocês aqui, ó. Se os pais têm bastante recorrência dos transtornos de humor, seja depressão ou transtorno bipolar, o risco do filho desenvolver é aumentado. E há 2 formas de enxergar isso. Como? Muitas vezes, pais com transtornos de humor têm dificuldade em dar uma atenção para o filho, têm dificuldade em dar uma assistência quando o filho precisa, estar presente, justamente pelo próprio sofrimento, né? Então, será que o filho sente essa falta? Outro jeito de pensar é assim, se os pais têm bastante recorrência, possivelmente a carga genética para o transtorno é muito grande e é transmitida de alguma forma para o filho. Por isso, gente, eu estou vendo aqui que eu acho que todo mundo aqui tem mais de 18 anos, portanto eu estou falando de quadros clínicos que não são seus, estou falando do quadro clínico na criança e no adolescente. Mas muitos aqui ou terão filhos no futuro breve ou têm filhos. E olha, sabe aquela regra básica da aeromoça? Quando você entra no voo, olha, se acontecer alguma coisa, cair máscara, põe primeiro em você e depois no filho. Então, se você quer investir no seu filho, é muito importante investir na própria saúde em primeiro lugar. Invista na própria saúde. Se você é portador de um transtorno e esse transtorno está tratado, você está estável, está bem medicada e bem terapeutizado, isso vai ser ótimo para o seu filho. Então, se você um desenvolvimento bacana para a criança e para o adolescente passa o quê? Pelo tratamento adequado dos pais, né? Isso é bastante importante. Porque negligência e maus tratos são um fator de risco para transtornos do humor na infância e na adolescência. A gente observa isso principalmente, gente, em crianças institucionalizadas, né, que não tem esse contato com os pais aí na primeira infância. É fundamental na primeira infância, gente, esse contato amistoso com os pais, essa segurança que as crianças têm no contato com o pai. A perda dos pais também é um fator de risco aí para depressão e transtorno bipolar. E aí você fala assim, poxa, tem muitos aqui portadores, né? A gente está numa associação de portadores. Fala assim, o que eu posso fazer então de melhor para que meu filho não venha desenvolver o transtorno? Uma coisa eu já falei, cuidar bem de si mesmo em primeiro lugar. Bem de si mesmo em primeiro lugar. Segundo lugar, vale para todos, portadores ou não. Estar próximo. A presença de vínculos fortes, sobretudo na primeira infância, mas ao longo da vida também. Ao longo da vida. A presença de vínculos fortes é muito, muito importante. Sabe, tem gente que acha que ensinar a criança a ser sagaz e ser esperta, tem até uma piada que fala, né? Fala para a criança subir no beliche e fala, pula que papai segura. Aí a criança pula, você deixa ela cair no chão. Aí você fala assim, isso é para não aprender, isso é para aprender a não confiar em ninguém, né? Nossa, a pessoa acha que vai tornar a criança sagaz com isso, né? Não, vai tornar uma pessoa insegura. A criança passar por um problema e saber que ela vai ter com quem confessar esse problema, mesmo que ela tenha errado, viu? Mesmo que ela esteja sofrendo a consequência de um erro dela. Saber que ela vai ter alguém para ouvi-la, que vai ouvir aquilo lá, vai entender o sofrimento dela. Vai até dar uma bronca, mas vai ajudar a pessoa a superar a dificuldade.
mesmo que essa dificuldade seja advinda de um erro dela. Isso aí traz muita segurança. Isso aí traz muita segurança. Eu garanto que se você revisitar a sua memória, você vai lembrar de algum momento em que você sofreu por algum motivo, seja consequência de um erro seu ou não. E você veio aquela sensação que você não tinha com quem conversar. Você não tinha com quem desabafar, você não tinha quem te ajudasse. Teus sofrimentos disparam. Agora, numa mesma situação que você fala assim, tudo bem, tá difícil, mas eu vou chegar em casa, sentar à mesa, vou ter com quem conversar, a gente vai achar uma solução. Teu sofrimento vai lá embaixo, com o mesmo estressor. A criança tem que ter essa segurança. Ah, mas e a autonomia dela? Sim, ela vai desenvolvendo com o tempo. Ela vai desenvolvendo com o tempo. Mas se ela não tiver essa segurança no desenvolvimento dela, ela não vai desenvolver nunca. E vai se tornar um adulto medroso e que se desespera aos menores problemas. Então, olha, em primeiro lugar, fica a regra, cuide-se de si mesmo. Cuide-se, né? Se você pensa no teu filho, cuide-se em primeiro lugar. Em segundo, esteja presente. Fortaleça o vínculo. É isso que vai ajudar. Ajudar para o quê? Ajudar para que a criança não perca, e o adolescente não perca as janelas de oportunidade de desenvolvimento. Todos nós, ninguém é livre do que eu vou falar. Nós sabemos, na nossa vida adulta, se a gente olhar criticamente, algumas janelas que a gente perdeu para o desenvolvimento de alguma coisa. Para aprender a se relacionar, para aprender a conviver, para aprender a suportar algum estresse. Você quer uma coisa bem banal? Coisas acadêmicas. Perdemos a janela para aprender uma língua estrangeira, para desenvolver algum conhecimento, e às vezes nos arrependemos que perdemos aquela oportunidade, aquela janela. Depois recuperar sempre é mais difícil. E nunca é 100% quando a gente perde o momento ideal para desenvolvimento. Eu não quero dar uma palavra para você de desesperança, porque sempre é tempo de recuperar. Mas se a gente aproveitar aquela janela natural que existe para o desenvolvimento, é muito melhor. E atentar para as crianças é isso, é fazer com que ela não perca as janelas que ela tem de desenvolvimento biológico. Uma criança que tem depressão ou transtorno bipolar, do ponto de vista físico, ela tem prejuízos. Ela tem mais alergias, por exemplo. Muitas vezes ela não cresce da maneira adequada. Se ela tem depressão crônica, ou episódios depressivos recorrentes, ou do transtorno bipolar. O desenvolvimento psicológico dela é alterado, uma criança que se isola, que não desenvolve as habilidades sociais, por exemplo, isso pode trazer consequências grandes. Desenvolvimento acadêmico. Então vamos atentar para que essas janelas elas sejam bem aproveitadas pelas nossas crianças e pelos nossos adolescentes. Tá bom, gente? Fiz uma pausa agora que acabou a primeira palestra. Tá bom? Eu vou para a segunda agora, falar um pouco mais. Agora eu vou falar um pouco mais para vocês sobre o transtorno bipolar. Então, tudo que eu falei foi de depressão ou foi algum comentário genérico sobre transtornos do humor. Agora eu vou falar um pouco mais sobre transtorno bipolar com vocês. O transtorno bipolar, eu acredito que oferece mais dificuldades ainda. Pelos motivos que eu já comentei. A criança não vai relatar os sintomas. Ela não vai relatar, a gente vai ter que observar e inferir. E lógico, numa conversa com a criança, a gente pode extrair algo dela que não vai vir espontaneamente. Isso leva a um atraso no diagnóstico muito grande. Uma coisa que portadores de transtornos afetivos que se informam sabem é que um atraso no diagnóstico do transtorno bipolar é de 10 anos em média. Se o transtorno bipolar começa na criança, esse atraso é maior ainda. Imagine uma pessoa sofrendo por 10 anos, ou mais no caso da criança, com a doença sem ter um tratamento adequado, muitas vezes sem saber que está doente. Então o atraso é muito grande na depressão na infância, e no transtorno bipolar mais ainda. Muito bem. Quais são os sintomas que a gente pode observar então na infância quando ela está deprimida? Apatia, desinteresse e tristeza. A criança não relata. A criança não relata. Ou muitas vezes relata por imitar um adulto que está falando que está triste e tal, mas ela não tem esse discernimento adequado para diferenciar um sentimento de desagrado, um sentimento de aborrecimento, um sentimento de tristeza, de irritação. Até adultos, muitas vezes, que não têm esse autoconhecimento, conseguem discernir, quanto mais uma criança. Então você observa. Uma apatia, você percebe que ela não tem interesse mais nas coisas. Apatia, desinteresse.
Alterações do sono são menos frequentes na criança, mas alterações na alimentação podem acontecer. Né? Podem acontecer. Lógico, né? Se toda criança que não quer comer verdura tiver problema de depressão, não é isso que eu estou falando, né? Agora, uma criança que perde o apetite, não quer comer, começa a perder peso, vamos ter cuidado com isso, né? Agora, já mais específicos do transtorno bipolar. Alterações muito rápidas de humor. A criança ela tende a apresentar alterações mais rápidas do humor que o adulto. De manhã está triste, por exemplo, fica feliz à tarde, à noite está triste e irritada de novo. Aí você percebe, pode ser um dia ruim, um dia que ela está mais agitada, um dia diferente na vida dela. Mas no outro dia acontece a mesma coisa e no outro dia acontece a mesma coisa. Então essas alterações bruscas e rápidas, a gente precisa atentar para isso. Isso já pode ser o quê? Uma forma de manifestação do transtorno bipolar na infância. Que na infância as fases não são tão definidas como no adulto. Então guarde isso. Se as fases são bem definidas na criança, a gente está diante de um transtorno bipolar muito clássico e muito grave. Em geral, a criança ela mistura os sintomas, aquele quadro chamado quadro misto, quando mistura os sintomas da depressão com os sintomas da mania. Gente, eu queria destacar uma coisa com vocês aqui. É normal o desenvolvimento no final da infância e na adolescência o desafio aos limites. Isso é uma coisa normal. E tem que ser assim. Tem um psicólogo americano chamado Jordan Peterson, que ele tem como uma das regras de ouro, é assim, deixe as crianças em paz andando de skate. O quê? Ele fala que, ele usa essa imagem assim, né, em forma de brincadeira, mas é uma brincadeira séria, que ele fala assim, é normal da criança e do adolescente desafiar os limites. Isso faz parte do desenvolvimento da autonomia e da independência dela, esse desafio dos limites. Só que se isso está muito exagerado a ponto de cometer transgressões, aí é a hora da gente observar que tem algo aí que precisa ser mexido, tem algo aí que precisa ser contido. O exagero nisso, gente, vai podar o desenvolvimento da autonomia da criança, esse desafio, essa iniciativa da criança em desafiar os próprios limites, coisa que se exacerba na adolescência, é normal, é absolutamente normal. Por isso que ele brinca, né? Deixa a criança andar de skate em paz, porque ela vai começar uma manobra pequena, depois vai para uma manobra mais arrojada, depois ele vai querer ir numa rampa, né? Agora, se esse tipo de desafio à realidade se transforma em transgressão, gente, aí a gente pode estar diante de uma alteração aí, comportamental, ou se isso ocorrer em fases, de uma fase de humor mesmo, que o jovem pode estar mais excitado. Outra coisa que eu falei para vocês, faz parte do desenvolvimento normal, não se afastar e se isolar da família, mas muitas vezes, né, se desapegar um pouco da família, pelo menos por um tempo, para conviver em outros círculos. Isso é absolutamente saudável. Agora, muitas vezes no adolescente, quando a busca por esses círculos está ligado à transgressão, por exemplo, consumo de drogas, está ligado a atitudes perigosas, ilegais, estamos diante de um problema ou de comportamento, e repito, se isso acontecer em fases, pode estar ligado também a alterações de humor, de busca por uma excitação maior, que foge um pouco ao desafio normal que jovens e adolescentes têm que ter. Repara, gente, eu estou trazendo mais para vocês, mais coisas para pensar do que respostas prontas. Porque muito do desenvolvimento da criança e do adolescente pode ser confundido, né, com o transtorno de humor. Onde que a gente tem que se apegar? Primeiro, quando as coisas estão muito exageradas. E segundo, quando as coisas acontecem muito juntas. O diagnóstico dos transtornos de humor, eles são sempre sindrômicos. O que é isso? É sempre um conjunto de sintomas que faz o diagnóstico. Então, atitudes isoladas, sentimentos isolados, comportamentos isolados, eles não fazem diagnóstico. Mas quando as coisas começam a se combinar e, sobretudo, fogem ao comportamento normal do jovem ou da criança, aí a gente tem a nossa atenção, né? Aí precisamos dar a nossa atenção. E se não fossem todos esses complicadores, tem mais um ainda. É que muitas comorbidades ou diagnósticos diferenciais podem acontecer.
Então é muito comum, por exemplo, confundir sintomas do déficit de atenção com transtorno bipolar. E para piorar, os dois podem acontecer juntos por vezes. Então esses são complicadores. Aí, obviamente, só um profissional experiente para fazer essa diferenciação. Mas aí é uma dificuldade. O que eu falei para vocês, transtornos de conduta podem ter mesmos comportamentos que um episódio maníaco. Eu repeti 2 vezes já isso para vocês e não foi à toa. Muitas vezes um comportamento agressivo, irritado, transgressor, ilegal, violento, pode ser um transtorno de conduta, né? Ou se ele acontecer episodicamente, fugindo ao comportamento normal do jovem, isso pode ser um problema de humor. Ele está tendo essa conduta influenciado por um estado de humor. Então é um diferencial que a gente tem que fazer também, diferenciar uma conduta, né, um transtorno de conduta, de um episódio do transtorno bipolar. E transtornos ansiosos também podem acontecer, são muito comuns, têm aumentado nos jovens. O sentimento de ansiedade tem aumentado, a presença de transtornos ansiosos tem aumentado, e isso também pode confundir o diagnóstico. Eu vou pedir, gente, só para as perguntas serem ao final, também porque eu estou gravando, né, e haverá um espaço para isso. Mas eu vou responder. A conduta pode fazer parte de um transtorno de personalidade ou não, né? Os transtornos de personalidade, eles são acompanhados sempre de uma conduta disfuncional. Agora, um adolescente pode ter uma conduta disfuncional sem ter um transtorno de personalidade. É um ser vivo, pode errar, pode ter, né, algum momento da vida que cometeu um erro, um discernimento inadequado, sem necessariamente ser um transtorno de personalidade. Tá? Então eu separei de um lado aqui problemas de conduta, que podem ou não ser transtorno de personalidade, e do outro problemas de humor. Tá bom? Muito bem, lembrando aí que o desempenho acadêmico, gente, é um marcador fundamental. Quebras no desempenho acadêmico, eles podem sinalizar, aliás, quebras no desempenho acadêmico sempre sinalizam algum problema, que pode ser um problema comportamental só, uma questão de ajuste, uma questão de perda de foco da criança ou do adolescente, que precisa de uma orientação, ou a pessoa, o jovem pode estar passando por um transtorno de humor, tá bom? Então estejamos atentos a esse marcador importante. Quanto ao tratamento, 2 são os desafios. Primeiro, a aderência ao tratamento. Em crianças, isso é mais fácil. Porque criança vai tomar o remédio que você der, né? Pode fazer uma birrinha lá, mas aí você dá um jeito, ela acaba tomando o remédio. Agora, em crianças, onde está o problema? Na continuidade. E aí não é na criança, é nos pais normalmente. Gente, depressão tem um tempo de tratamento para o episódio depressivo. Transtorno bipolar precisa de tratamento contínuo. Então, pais precisam ser conscientizados a realizar o tratamento completo no caso do episódio depressivo, ou realizar o tratamento continuamente no caso do transtorno bipolar. Já em adolescentes, o problema são os dois, para iniciar o tratamento e para continuar o tratamento. Porque o adolescente já tem um grau de autonomia maior, já decide mais sobre a própria vida, e o tratamento tem que ser em acordo, não dá para ser, né, por obrigação. E aí vai do relacionamento entre pai e filho. Muitos pais me perguntam assim: doutor, meu filho não quer se tratar, não quer vir ao médico, como que eu faço para abordá-lo? Olha, é muito difícil. Cada pai, cada família, em cada situação, tem que encontrar o caminho para ter esse elo, para ter essa via de comunicação, né? De confiança entre um e o outro e com cumplicidade. Uma regra que eu dou muito básica é assim: nunca toque nesse assunto em momentos de conflito. Exemplo: tá vendo? Eu falo que tem que se tratar, olha o que você está fazendo, olha as burradas que você faz, olha o inconsequente que você é. Você está pedindo para ele não se tratar nunca, né? Então, assim, aí que ele vai falar: agora que eu não vou mesmo. Fala desse jeito comigo, agora que eu não vou mesmo, né? Então, nunca use os momentos de conflito para tocar nesse assunto. Sempre use os momentos de maior afetuosidade, principalmente quando a pessoa está disposta a pedir ajuda. Muitas vezes ele está sofrendo uma consequência de um ato, ou está sofrendo por causa que é um sentimento depressivo mesmo. E aí você pode falar: olha, eu entendo. Primeiro, sempre valide o sentimento, viu, gente? Sempre valide. Não há coisa pior do que você não ter um sentimento validado quando você precisa de ajuda. Por mais banal que seja. E eu repito,
Ele pode estar sofrendo uma consequência do erro dele por ele. Está sofrendo por causa de uma consequência de um erro que você avisou. Sabe aquela coisa? Eu avisei. Se você está triste, né, se um adolescente, uma criança está triste por causa de um erro que cometeu, estudos mostram que falar eu avisei multiplica por 5, 6, sei lá quanto. Tá bom? Brincadeira, não tem estudo nenhum que mostra isso, mas multiplica. Né? Não ajuda em nada falar isso. Né? Então, em primeiro lugar, acolha a pessoa. Acolha. Valide o sentimento dela. Ó, eu sei o que você está passando, é péssimo o que você está passando. Por isso que eu não queria que você fosse por esse caminho. Mas vamos lá, vamos resolver isso. Ajuda a pessoa, valide o sentimento e depois você propõe, olha, por isso que eu tenho te falado, vamos buscar uma ajuda. Vamos buscar uma ajuda, vamos ouvir o que o profissional tem a dizer. Eu estou percebendo que isso está se repetindo. Né? Acho que vamos lá, vai valer muito a pena. Então, olha só, em primeiro lugar, valide o sentimento. Não dê lição de moral quando a pessoa estiver em sofrimento e buscando ajuda. Né? Valide o sentimento e aí sim você encontra uma brecha de cumplicidade para fazer uma orientação que você queira fazer. Cada um tem que encontrar o próprio caminho para isso. Às vezes não é fácil, mas essas dicas podem ajudar. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês, tá, nessa palestra. E eu vou falar com vocês agora de algumas palavras sobre suicídio na infância e na adolescência. Esse suicídio já é um tema um tanto quanto tabu. Graças a Deus que isso tem caído por terra, né? Graças a Deus isso tem ficado para trás. Com as campanhas nos últimos anos, sobretudo no Setembro Amarelo, tem se falado mais sobre isso. Agora, suicídio na infância e adolescência é um tema assim... se suicídio é um tabu, esse aqui seria um tabu ao quadrado, né? Seria um mais tabu ainda. Olha, gente, quanto à epidemiologia, suicídio é raro antes dos 10 anos, bem raro. Taxas pequenas já aparecem entre 10 e 14 anos. Estudos recentes, não é só no Brasil, no mundo já aparecem taxas de suicídio, são pequenas? São, mas não desprezíveis, entre 10 e 14 anos. Já acima dos 14 anos, já é uma taxa relevante, principalmente em homens, em garotos. Já dos 10 aos 14 anos é mais ou menos equiparente, as mulheres também são bastante, mas as jovens acima dos 14 anos, principalmente homens, o perigo é maior. Né? As mulheres adolescentes, elas tendem a tentar mais o suicídio. E homens, adolescentes e adultos jovens, tendem a cometer mais o suicídio. Gente, na criança, como é que é? A criança ela não tem um conceito de morte semelhante aos adultos. Eu coloquei na tela aqui alguns itens que dão o conceito de morte que nós temos. Primeiro, é o conceito universal. Todo ser morre. É irreversível. A pessoa perde, obviamente, a funcionalidade. E se a pessoa morreu, tem uma causa, nem que seja a causa natural de velhice. A criança não tem esses itens muito claros na cabeça. Basta você lembrar um desenho animado de antigamente que você via, por exemplo, do Coiote e do Papaléguas. Quantas vezes o Coiote morria e ressurgia no mesmo desenho? Caía lá uma bigorna na cabeça dele e daqui a pouco ele estava tentando pegar o Papaléguas de novo. Essa visão fantástica, muitas crianças pequenas ainda têm. Muitas crianças pequenas, em velório, por exemplo, ficam meio assim, meio cismadas, assim, não fala muito alto, vai acordar. Coisas desse tipo acontecem. Porque ela não tem o mesmo conceito de morte como a gente. Por isso que uma criança de 3, 4 anos, quando fala em morte ou fala se matar, é algo fantasioso, é algo que não tem o mesmo conceito que nós temos de morte. Ela não tem a abstração necessária para ter o mesmo conceito que nós temos. Né? Muitas vezes a morte para ela é uma continuação, como acontece nos desenhos animados, inclusive. Né? Muito bem, é o que eu falei para vocês, até os 6 anos a morte não tem muito sentido e é uma continuação na vida. Entre 7 e 9 anos, aí já começa a ter um questionamento maior. A criança começa a ter um início de medo da morte. Muitas vezes personifica a morte. Como acontece em algumas obras de ficção. A morte aparece na forma de um ceifador, não é? Nos filmes, em alguns desenhos animados. A morte aparece na forma de uma caveira, de uma sombra, de um fantasma que vai levar as pessoas, coisas desse tipo, né? Nas artes, isso acontece bastante, a personificação da morte, e a criança nessa idade faz muito isso. E ao final, aos 7 anos, até os 10 anos no máximo,
o conceito é semelhante ao dos adultos. Então, a partir daí, se ele fala em morte, está falando de um conceito semelhante ao nosso. Muito bem, na adolescência, há adolescentes com atitudes desafiadoras com relação à morte. Lembra daquele conceito que o adolescente faz parte do desenvolvimento dele o desafio aos limites. Só que se esse desafio ao limite chega num ponto de desafiar a própria integridade física de uma maneira ostensiva e intencional, opa, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Isso pode estar ligado ao sentimento de onipotência que alguns adolescentes podem desenvolver. Sabe, ele não tem medo do perigo, não tem noção do perigo. Às vezes, isso faz parte do desenvolvimento normal, um certo desafio. Mas se passar o limite de desafiar, né, a integridade física intencionalmente, alguma coisa está errada. Né? Alguma coisa está errada. Porque o adolescente já adquiriu a abstração. Ele já sabe das consequências daquele ato. Né? A gente está falando de uma pessoa aí com mais de 10 anos. Né? Muito bem. Quais são os fatores de risco para suicídio na adolescência? Primeira coisa, tentativas prévias. Esse eu preciso tomar cuidado com vocês. Por que eu preciso tomar cuidado com vocês? Porque tem muita gente que adota a tentativa de suicídio como um fator protetor contra o suicídio. Como assim? Eu vi, você franziu a testa assim muito pertinentemente. É assim, ó. Não, já tentou várias vezes, fica tranquilo, ele não vai cometer suicídio, é só para chamar atenção. Eu acho que essa frase é de uma ignorância muito grande, porque, primeiro, tentativa de suicídio é fator de risco para suicídio. E, em segundo lugar, pelo amor de Deus, um jovem que está cometendo uma tentativa de suicídio para chamar atenção já é um comportamento um tanto quanto patológico que merece toda a nossa atenção, nossa compaixão e todo o nosso cuidado do ponto de vista médico, inclusive. Então, eu acho um comentário meio ignorante nos dois pontos de vista. Né? Tanto tentativa de suicídio é fator de risco, quanto se está tentando suicídio só para chamar atenção, não é só para chamar atenção, isso é muito grave. Né? Segundo fator de risco associado ao suicídio é a presença de transtornos, principalmente transtornos do humor. Outro transtorno que potencializa o risco de suicídio, se a pessoa tem transtorno de humor, é o abuso de álcool ou outras drogas. Um adolescente abusando de álcool ou outras drogas com transtorno de humor é uma combinação explosiva aí que potencializa o risco de suicídio, e impulsividade também é um fator de risco importante para suicídio, né, nos jovens e adolescentes. Estou colocando na tela agora uma tabela que mostra fatores de alto ou baixo risco de suicídio. Então olha lá, gente. Se a pessoa cometeu uma tentativa muito previsível, né, de alto risco, Estou colocando na tela agora, gente, fatores de risco de alto e baixo risco de suicídio, né? Por exemplo, fatores de alto risco. O comportamento do adolescente ou da criança, mais o adolescente aqui, gente, é muito previsível. Então isso é baixo risco. Se ele é muito imprevisível, isso é alto risco. Tá? Circunstâncias do comportamento suicida. Ele planejou, alto risco. Olha só, se o comportamento foi próximo a alguém, foi menos cuidadosamente planejado, baixo risco. Um exemplo de planejamento, ele tomou todos os cuidados para que ninguém pudesse chegar perto dele para socorrê-lo. Isso é muito planejado, alto risco. Né? Intenção de morrer. Sabia que muitos comportamentos suicidas têm uma maior intencionalidade e maior letalidade do que outros. Então, se a letalidade, a intenção de morrer, for alta, alto risco. Se for baixa, baixo risco. Psicopatologia, olha. Psicopatologia, se ela está presente, alto risco. Se ela está ausente, o risco é menor. Quanto à comunicação, o jovem se comunica mal, alto risco. Ele se comunica bem, tem com quem conversar, tem cumplicidade com alguém, isso diminui o risco. Suporte familiar, alto risco se o suporte familiar for inconsistente. E baixo risco se o suporte familiar for consistente. E a presença do estresse? Gente, a presença do estresse vai depender do como o paciente percebe. Se ele percebe o estresse
esse risco é alto. Se o estresse é pouco percebido, esse risco é baixo. Lembrando que estresse, gente, é uma percepção. Um fato pode estressar uma pessoa de forma totalmente diferente da outra, principalmente de acordo com o suporte social que a pessoa tem. Algo está estressando esse jovem. Vamos tomar como exemplo bullying. Muitos estudos trazem o bullying como uma causa grande de tentativas de suicídio e suicídio em adolescentes. Porém, a mesma atitude de bullying com um adolescente mais seguro que tem um forte amparo social pode causar menos estresse. Para um outro que já não sente um amparo social bacana, tem poucos vínculos de amizade, é inseguro e tem pouca cumplicidade familiar, aquele bullying pode ser devastador. Então, bullying é uma coisa terrível. Eu, por uma época na minha pré-adolescência, eu sofri bullying. Foi uma época que, curiosamente, quando eu vou revisar minhas fotos, eu não tenho um registro dessa época, como se tivesse passado em branco na minha vida. E quando eu vou olhar essa época, sabe, até pouco tempo atrás, eu achava que tinha sido minha infância e adolescência inteira. Quando eu fui ver, foi muito pouco tempo, foram 1 ou 2 anos, mas que pra mim marcou tanto que parecia que era minha infância inteira, sabe? Quando eu fui colecionar as fotos para fazer aquela retrospectiva de casamento, eu percebi, caramba, eu tive uma infância legal. Porra, de repente tem um vácuo, não tem nada, que eu não lembro. Para mim, eu sofri só bullying naquela época, né? Talvez se eu tivesse uma cumplicidade maior, pessoas com quem conversar, aquilo lá podia passar despercebido para mim. Ou podia passar como um problema a ser superado e me fortalecer. Essa história de que bullying fortalece as pessoas, gente, eu acho também uma outra coisa que se fala de maneira tosca e preconceituosa até. O que acontece é que o bullying é um estressor importante. Se há um amparo social bacana, esse estressor pode se transformar em uma coisa de fortalecimento. Se não há, pode ser devastador na vida de uma pessoa. Então eu gosto de chamar atenção muito para isso. Tudo bem, o bullying é uma coisa terrível. O bullying é uma coisa que tem que ser evitada em todos os ambientes escolares, enfim, qualquer ambiente social do jovem, isso tem que ser evitado. Mas, acima disso, eu acho que algo que vai proteger são o quê? Os vínculos e a cumplicidade que esses jovens têm com os cuidadores, com os pais, irmãos mais velhos, com os amigos e assim por diante. Esse é o papel do estresse, gente. O papel do estresse pode ter consequências diversas, de acordo com o amparo social que essa pessoa pode ter. Imagine se um jovem está sofrendo bullying, mas ele sabe que vai chegar em casa, vai poder conversar e vai ter um amparo, isso vai passar por ele. Isso sim vai se tornar um aprendizado para ele aprender a lidar com as diferenças, né? Agora, se ele não tiver, se for muito ostensivo, muito agressivo, de modo com que ele não consiga lidar, isso pode trazer graves consequências para ele. Ele pode adoecer e aí sim aumentar o risco de suicídio. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês nessas palavras aqui sobre suicídio. Agora eu queria conversar com vocês uma pergunta que me fazem muito, eu já vou adiantar. Que é o quê? As perspectivas que a gente tem. Será que a depressão está aumentando em jovens e adolescentes? Ouve-se muito falar sobre isso e é isso que eu queria comentar. Então, para onde que a gente está indo com relação a esse assunto? A depressão em jovens está aumentando mesmo? Até algum tempo atrás, quando me perguntavam sobre isso em uma entrevista, ou uma situação como essa numa palestra, eu falava assim, não, olha, o que está acontecendo é que fala-se mais sobre depressão. Falando-se mais sobre depressão, as famílias percebem mais os jovens em depressão, o próprio jovem se identifica em depressão, busca ajuda. Graças a Deus que isso está acontecendo. E eu falava, possivelmente, essa percepção de aumento vem por quê? Porque fala-se mais sobre o assunto. Eu falava isso, gente, até que saiu esse estudo americano aqui, olha. Um estudo grande. No final de 2017 saiu esse estudo e eu tive que mudar o meu discurso. Porque quando a gente tem um discurso acadêmico, a gente só fala coisas que já foram comprovadas. Mas eu vou falar a verdade, mesmo antes desse estudo, já havia uma percepção na nossa prática clínica que estavam aumentando os casos de depressão em adolescentes. Não só depressão, ansiedade, tentativas de suicídio, automutilação. Esse estudo aqui, 120 mil pessoas nos Estados Unidos, de quase todos os estados, foram avaliadas e percebeu-se o quê? Percebeu-se um aumento dos casos de depressão. Quando foram ver que grupo que estava mais vulnerável, será que eram os menos escolarizados? Não eram. Será que eram os mais pobres? Não eram. Será que eram mulheres ou homens?
mulheres têm mais depressão que homens, uma razão 2:1. Mas não foi isso que fez diferença não, aumentou nos dois. Pensaram, caramba, mas o que está fazendo diferença? Qual será o grupo mais vulnerável? E adivinha? Adolescentes e, sobretudo, adultos jovens. Nos últimos, aproximadamente, aí, 15 anos, né? De 2005 a 2015, esse estudo, a gente está em 2019. E esses dados continuam se avolumando. Aumento da depressão em adolescentes e adultos jovens, sobretudo. Isso aí chamou a atenção de uma jornalista da Veja que me procurou, né, para comentar esse estudo. E ela ficou por meses planejando essa matéria. E ela conversava comigo de tempo em tempo, tirava dúvidas. E ela falou, doutor, eu vou tentar emplacar na capa essa matéria. Aí eu falava, tá bom. Aí apareceu um caso de corrupção. Ela falou, doutor, não deu, porque apareceu um caso de corrupção. Eu falei, tá bom. Aí daqui a pouco, doutora, vai ser dessa vez. Aí, doutor, não foi dessa vez, por quê? Porque aquele coreano maluco lá disse que ia soltar a bomba, apareceu ele na capa, né? Aí, mas quando que vai ser? Aí eu vou tentar. No fim, ela conseguiu emplacar aqui numa das 3 matérias de cima, aqui, a preocupante explosão de casos entre adolescentes, né? E para variar, que foi um caso de corrupção na capa também, né? E nessa matéria, ela procurava discernir quais seriam as causas disso. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Em medicina é muito fácil perceber que algo está acontecendo, mas é muito difícil perceber ou identificar as causas. São coisas diferentes. Identificar que algo está acontecendo é até relativamente fácil. Identificar a causa disso é muitas vezes muito difícil. E aí ela falou assim, doutor, será que não é rede social? Eu falei assim, olha, a rede social é um fenômeno muito importante do nosso tempo, né? Mas eu acho assim, rede social acho que impacta mais a gente do que talvez o jovem, porque o jovem é nativo na rede social, a gente não, né? Muitos jovens aí já são nativos digitais, a gente que é bilíngue, né? Quanto aos meios digitais. Acho que a rede social influencia e potencializa muita coisa no jovem, mas dizer que vai causar uma inflexão tão grande na curva de depressão, eu acho que é exagero. Talvez exista alguma influência. Essa emergência de informação, essa emergência de aprovação que é natural no jovem está potencializada na rede social. Mas dizer que vai causar essa explosão de casos de depressão, não sei. Aí ela me mostrou esse artigo que mostra assim, olha só, esse artigo relaciona comportamento suicida, né, com ficar na frente da tela. Ele chama assim mid screen time. O que é isso? Ficar na frente da tela meio, não tem uma tradução para isso, mas assim, tempo que a pessoa fica vendo Netflix, rede social, etc. Que são atividades passivas na frente do computador. E aí ela mostrou uma relação entre ficar na frente da tela e comportamento suicida. Eu falei, brilhante isso, né? Qual conclusão se chegou? Que um jovem depressivo, ele tende a atividades solitárias e passivas. É isso, ficar na frente de uma tela vendo Netflix maratona é uma atividade solitária e passiva. Ou esperava-se do que do jovem depressivo? Ir praticar esporte ao ar livre, correr, ver amigos? Não. Eu falei, as duas coisas acontecem juntas, mas não necessariamente uma é a causa da outra. Aliás, eu acho que ficar na frente de uma tela passivamente é uma consequência do estado depressivo, né? A não ser, a minha esposa está aqui, chegou agora, a não ser quando eu faço maratona no Netflix, tá? Aí não é, eu fiquei muito interessado na série, né? Olha aqui um exemplo para vocês de que muitas vezes coisas acontecem juntas, mas não tem uma relação de causalidade entre uma coisa e outra. Não é uma coisa que está, né, causando a outra, né? Isso aqui mostra uma correlação negativa perfeita entre acidentes fatais de helicóptero nos Estados Unidos e lançamento de filmes do Nicolas Cage, por exemplo, né? Então, gente, se der na mão de um estatístico, ele vai achar, quanto mais hoje que é no computador, ele põe o computador para rodar, ele vai achar correlação entre muita coisa, coisas que acontecem juntas, mas que não necessariamente têm relação, ou não tem a relação que você espera. Ficar na frente de uma tela passivamente, que é um comportamento comum em muitos jovens hoje em dia, pode não ser a causa do quadro depressivo, mas pode ser uma consequência, uma resultante comportamental do estado depressivo. Não é isso?
E a própria matéria da Veja, a gente trazia esse jovem que dizia que no auge da depressão dele, a única coisa que ele conseguia fazer era ficar na cama passando o dedo no celular, na rede social. Eu falei, poxa, a própria matéria tá desmentindo uma das hipóteses, né, que eles trouxeram. E aí eu insistia no quê? Que alguma coisa alterou a resiliência desses jovens. Alguma coisa na formação dessa geração os tornou mais frágeis para assim, ser acometidos pela depressão, os tornou mais vulneráveis. E certamente algo na formação deles. Algo talvez na primeira infância, no desenvolvimento na adolescência. E aí, às vésperas de sair a matéria, ela me perguntou assim, doutor, você acha que a superproteção dos pais pode ter diminuído a resiliência dessa geração? Eu falei, meu Deus, você está me perguntando uma hipótese. Se você me pergunta uma hipótese, eu vou falar, pode, né? E foi exatamente o que saiu, né? Filhos hiperprotegidos podem perder a capacidade de resiliência, diz o psiquiatra Fernando Fernandes, né? De um jeito ou de outro, eles conseguem colocar o que eles querem na nossa boca, né? Mas dizer que mídia social causa depressão, isso eles não conseguiram colocar na minha boca. Eu não acho que é por aí. Mas, de fato, alguma coisa afetou a resiliência dessa geração, né? Mas aí resiliência seria assunto para uma outra palestra, né, gente? Deixa eu fazer um convite para vocês agora que eu vou terminar, gente. Se alguém quiser me acompanhar nas redes sociais, gente, eu entrei recentemente no Instagram, ainda estou com pouco seguidor, então se você for lá, ó, psiquiatra Fernando Fernandes no Instagram. Essa página já tem mais tempo, mais seguidores, tem bastante material sobre transtornos do humor lá e bem-estar de maneira geral, comportamento, né, psiquiatra Fernando Fernandes, e o meu site, também psiquiatrafernandofernandes.com, e o meu xodó, gente, que é o canal do YouTube. Quem que conhece o meu canal do YouTube, gente? Quem conhece? Você conhece? É legal, né? É, claro que é. É legal. Ainda não? Não, mas é legal. Tem muito material lá, gente. E eu gravo os vídeos todos. Vocês estão vendo, esse aqui vai para lá também, tá? Eu gravo todos os vídeos, edito, tal. Então qualquer dica que você me der, um feedback, vai ser para mim mesmo, vai ser legal, gente. Muito obrigado pela sua atenção, gente, e a gente volta para as perguntas, tá bom? Valeu mesmo, obrigado.